A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Vamos aprender aqui mais um pouco? Se você puder, confira aí na sua Bíblia aqui comigo, Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 17. Mateus 13 até o 17. Enquanto você procura, só para lembrar, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. E no final desse vídeo, se você acha uma mensagem interessante, deixe seu joinha, deixe um comentário aí, que é muito importante para a gente também. Amém? Bom, então vamos aqui. Versículo 13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha só que interessante o que Jesus fala aqui. E é uma pergunta que vem para nós também. Se alguém chega em você e pergunta: Quem é Jesus? Que resposta você daria? Você provavelmente falaria: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Mas vamos aprofundar um pouco mais, porque se nós pensarmos aqui, quando Pedro responde a pergunta de Jesus, ele estava inserido em um contexto, né? Naquele momento específico da história. Hoje nós estamos em outro. A resposta mudou? Não, de forma alguma. Só que a resposta para quando alguém nos pergunta quem é Jesus é diferente da resposta, né, que o próprio Pedro deu para Jesus, né? Então Pedro responde diretamente a Jesus. Jesus sabia quem ele era e Pedro então faz uma confirmação. Mas e nós, quando nós somos questionados a respeito de Jesus? Ou até mesmo quando nós respondemos para nós mesmos: quem é Jesus? Quem é Jesus nas nossas vidas? Quem é Jesus na nossa história? Quem é Jesus na nossa vivência? Perceba que quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Jesus, no seu contexto ali, realizando milagres, curas, anunciando as boas novas, e ele pergunta nesse contexto: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí, de repente, os seus discípulos respondem: olha, tem gente que fala que o Senhor é Elias, outros falam que é João Batista, alguns profetas. Então, as pessoas tinham na mente, mesmo que eles não acreditassem assim nessa reencarnação, eles acreditavam que esse poder era tão grande que era um dos profetas que tinha voltado. E aí Jesus, depois de ouvir essas várias falas, ele pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Então, naquele momento, Jesus faz uma distinção. Olha, as pessoas que estão fora, as pessoas que estão um pouco distante, as multidões, elas têm essa resposta. Mas vocês que estão aqui convivendo comigo, o que vocês respondem para mim? Então Pedro, de repente, vira e fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro traz uma resposta altamente complexa para aquele momento. Enquanto todas aquelas pessoas diziam que Jesus era um profeta reencarnado, que era um profeta e era isso, Pedro traz algo totalmente diferente. Pedro diz: tu és o Cristo. Cristo é o ungido, o Messias, aquele que Deus iria enviar para transformar o mundo. E Jesus fala para Pedro algo mais surpreendente ainda. Muito bem, Pedro. Muito feliz você por sua resposta, mas saiba que não foi carne e sangue que te convenceu disso, mas isso veio de meu Pai. E por que isso é importante? Porque quando nós respondemos essa pergunta hoje, e nós dizemos: Jesus é o Filho de Deus, mas o que isso significa? O que significa que Jesus é
o Filho de Deus. Como não fazer a nossa resposta ser algo como as pessoas de fora veem? Ora, isso é a coisa mais importante que nós temos aqui. Os de fora, quando responderam a Jesus ali, como os de fora pensavam, os de fora pensavam Jesus como uma informação. Algo de que eles ouviam falar, algo distante. Ah, eu ouvi alguém comentando isso, eu ouvi alguém comentando aquilo. Ah, eu não tenho certeza, muito bem, então eu acho que é isso. E eles tratavam Jesus como uma informação, algo que é repassado. Mas Jesus não é uma informação. Jesus é uma pessoa. Então, quando nós dizemos quem é Jesus, nós não podemos tratar essa resposta como sendo uma mera informação. Como eu disse, a forma como nós respondemos hoje é diferente por conta disso. Porque nós temos que entender que Jesus não é uma informação. Então, dizer simplesmente que Jesus é o Filho de Deus, sem contextualizar isso, como Pedro fez, você é o Cristo, o enviado. Naquele momento ali, Pedro dizer isso era algo muito impactante, porque era algo que aquelas pessoas estavam esperando. Os judeus esperavam o Messias e de repente Pedro fala: Jesus é o Messias. E aquilo, naquele contexto, era algo assim: gente, como assim? Então, Jesus é o enviado de Deus? E Pedro diz, então, ali na sua resposta: sim, eu creio que Jesus Cristo é o enviado de Deus. E quando nós dizemos isso hoje, o que diferencia é que não basta a gente dizer Jesus é o Filho de Deus. Nós temos que demonstrar em nossas vidas que Jesus é o Cristo. Eis aqui a grande diferença. Porque quando Jesus pergunta, ele sabe da resposta. Hoje, quem nos pergunta quem é Jesus, não necessariamente sabe a resposta. O mundo está sedento do conhecimento do Cristo, mas não o Cristo como uma informação, não o Cristo como um panfleto que você entrega para alguém. Toma aqui, ó, esse aqui é Jesus. Não. Quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, e isso não pode ser uma mera informação, então nós temos que transmitir Jesus como uma pessoa, como o Cristo. E isso só pode ser feito quando nós agimos como Jesus, como uma pessoa e não uma informação. Mas e como isso é diferenciado? O Jesus como informação e o Jesus como pessoa. O Jesus como informação é algo que voa, que passa por aí. Ah, isso pode ser, isso pode ser. Jesus como pessoa, ele é aquilo que a gente demonstra que ele é. Isso quer dizer que, quando eu falo de Jesus, mas não vivo Jesus, o que eu propago é apenas uma informação. É apenas isso. Jesus é o Filho de Deus. Bacana. Deixa eu olhar a sua vida como se você está vivendo como uma pessoa que realmente crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque olha que interessante aqui quando Jesus responde para Pedro. Pedro, não foi carne nem sangue, não foi nenhuma pessoa que te convenceu disso, mas foi meu Pai que te convenceu. Jesus fala para Pedro algo que é tão impressionante. Ninguém, amados, pode convencer ninguém que Jesus é o Cristo. Ninguém. Essa obra é de Deus, é do Espírito Santo. E se essa obra, portanto, é do Espírito Santo, qual a nossa participação em responder quem é Jesus? É viver Jesus. É conhecer aprofundadamente quem é Jesus. E esse conhecer Jesus só vem verdadeiramente quando nós vivemos, quando nós agimos como Jesus agiu. Porque não cabe a nós revelar a alguma pessoa quem Jesus é. Não cabe a nós. Isso é obra de Deus, a quem Deus quiser revelar. Cabe a nós, portanto, vivenciar
a Jesus. E através da nossa vivência, as pessoas poderão se aproximar dessa verdade. E por que que isso é importante? Porque nós vivemos, amados, um movimento em que muitas pessoas acreditam que Jesus é imposto, à força. Jesus é o Filho de Deus, acredite. Não funciona assim. Amados, não funcionou com os discípulos que estavam com Jesus. Jesus não obrigou a eles a acreditar nele ou a dizer que ele era o Cristo. Tanto que quando ele fala, Pedro, olha, não foi nenhum homem, nem mesmo eu que te revelei isso. Não foi o que eu fiz aqui, o que você viu. Não, mas Deus te revelou. Jesus, vivendo com os seus discípulos, fez com que seus discípulos se reaproximassem de Deus e, através dessa reaproximação de Deus, eles pudessem ter essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Só é possível reconhecer que Jesus é o Cristo quando nós nos reaproximamos de Deus. E essa reaproximação é uma reaproximação que nós fazemos porque nós queremos. Não porque alguém nos impôs, não porque alguém nos obrigou, não porque alguém falou assim, olha, você tem que crer e pronto. Não. É uma relação de aproximação. Deus quer um relacionamento com as pessoas. Deus não quer que as pessoas creiam como uma informação. Ah, eu creio em Jesus. Bacana. Não, não é isso. Deus quer de nós um relacionamento com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós verdadeiramente entendemos quem é Jesus. E nós podemos confessar que Ele é o Cristo, mas Ele só é o Cristo em nossas vidas quando nós buscamos andar como Ele andou. Fazer a obra de Deus é andar como Jesus andou. Não é impondo, não é obrigando, não é ofendendo, não é condenando. É reaproximando as pessoas de Jesus. E essa, amados, é uma pergunta muito, muito importante. Porque muitas vezes nós não sabemos responder. Muitas vezes quando alguém pressiona um cristão e fala, me responda, quem é Jesus? E a pessoa só diz, não, Jesus é o Filho de Deus. Não, eu quero saber mais. A pessoa trava, porque ela não tem um relacionamento com Jesus. E se nós não temos um relacionamento verdadeiro com Jesus, baseado no amor que Ele demonstrou a nós, nós não saberemos responder quem Ele é. Como eu disse, Jesus não é informação. Você fala assim, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado, mas a pessoa quer saber mais, ela quer conhecer mais. E esse conhecer mais é somente pelo relacionamento. E somos nós os responsáveis por propagar esse relacionamento de Deus com as pessoas. E friso novamente, não é impondo. O reino de Deus, ele não é imposto. O reino de Deus, ele é compartilhado. O reino de Deus é quando nós nos sentamos à mesa e convidamos as pessoas para que elas se assentem com Jesus também. Porque, amados, o tempo todo nós estamos aprendendo de Jesus, convivendo com Ele. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós não convencemos as pessoas de quem é Jesus. É o Espírito Santo que faz isso. Cabe apenas o convite a um relacionamento com Deus. Então, busque entender quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida? E veja se você realmente está se relacionando com Jesus ou se você está tratando Jesus como uma mera informação. Se você está simplesmente colocando uma frase solta em alguma descrição da sua biografia, eu sirvo a Jesus, eu sei quem Jesus é, isso não é suficiente. Saber quem Jesus é tratar Jesus como a pessoa que Ele foi, a pessoa que nos ensinou um novo modo de viver, um modo
baseado no amor. O amor que atrai e reconcilia as pessoas com Deus. Então, reflita sobre isso. Quem é Jesus na sua vida? Você está tratando Jesus como uma informação? Ou assim como Pedro, o seu relacionamento está tão próximo de Deus que você consegue dizer: Tu és o Cristo. Eu conheço, porque Deus me mostrou. Que Jesus possa, então, entrar no seu coração, não forçando, não arrombando a porta, mas te convidando a se relacionar com Ele. Abra o seu coração para se relacionar com Jesus. E se relacione com as outras pessoas de tal maneira que elas possam se reaproximar de Deus e, junto com você, poderem dizer que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.